Em Jeremias 17, 9, também é dito que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E em Marcos capítulo 7, versículo 21, também é dito, Jesus dizendo: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Então, uma coisa que a Bíblia nos ensina, que a partir do momento que o homem ele começa a confiar no seu coração, já começou errado. Se a gente colocar o nosso coração como uma bússola, a gente vai se perder. Porque o nosso coração, por conta do pecado, ele é enganoso. Tá dando para me ouvir bem? Tá, sim. Ok. Então, por conta do pecado, o nosso coração se tornou enganoso. Logo, a gente não pode confiar no nosso próprio coração. E o que que Hollywood, o que que a filosofia moderna diz? Siga o seu coração. Vai lá, siga o seu coração. Se é o desejo do seu coração, siga. Siga o caminho do seu coração. Não é isso que as pessoas dizem? Por quê? Exatamente isso. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que o coração é enganoso. Ele só nos vai levar em caminhos desastrosos. Não podemos confiar no nosso coração. Então, se o nosso coração, ele não é a nossa bússola, então a partir do momento que o nosso coração não pode ser a nossa bússola, porque ele é enganoso, nós temos que ter uma bússola, porque senão a gente vai se perder. E aí logo que vem a palavra de Deus, a Bíblia. Então a Bíblia ela tem que ser a nossa bússola. Se nós não usarmos a Bíblia como nossa bússola, a gente vai se perder nas próprias consciências do nosso coração, no engano do nosso coração. Ah, E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Essa é a a gente vê como a Bíblia ela, ao mesmo tempo que ela não é exaustiva, mas ela abrange muitos assuntos suficientes para nós. Aqui está dizendo da idolatria, o ser humano tendo essa questão de Deus, Deus sendo a transcendente à existência, o que que seria transcendente à existência? Porque a existência, ela está naquilo de que passou a existir, mas Deus ele transcende o que é existência, Deus ele é. Ele está fora do tempo e do espaço. Mas aí, imagine bem, olha, a gente tem um universo, um universo não, uma galáxia chamada Galáxia de Andrômeda. Ela está a mais ou menos 2,54 milhões de anos daqui, 2,54 milhões de anos-luz daqui. A velocidade da luz é mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo. Então, se eu, Michel, pegasse meu foguetinho, se eu tivesse um foguete, pegasse o meu foguete, saísse aqui da Terra, numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, eu demoraria ainda 2 milhões e 54 mil anos para chegar lá na galáxia de Andrômeda. Eu não ia chegar lá. Não tem como chegar lá. Impossível. Mesmo na velocidade da luz, eu não consigo chegar lá. Não chegaria vivo lá. Não tem combustível que seja suficiente para isso. Agora imagina, se essa é a distância apenas para chegar na galáxia de Andrômeda, qual é o tamanho e a grandeza de Deus que criou isso? Aí pegamos esse Deus que criou esse universo, que ele é maior do que esse universo, e nós o reduzimos a uma imagem de madeira, uma imagem de pedra. Colocamos ele em semelhança da imagem de homem. Olha os egípcios consideravam Faraó como um deus. Os romanos consideravam os Césares como um deus, adoravam o homem corruptível. Trocaram um Deus que é incorruptível, que não se corrompe, que em Abacuque diz que os olhos dele é tão puros que não pode ver o mal e a opressão não pode se completar, porque contemplar, porque pois tolera os que procedem. Cadê? Ah, tá.
Porque ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão não pode se contemplar. Por quê? Porque Deus ele é santo, santo e incorruptível. Deus ele não se corrompe, mas trocam a glória de Deus, trocam Deus por algo que é corruptível, por algo que é humano, que é o homem. E trocam por criaturas, como aves, quadrúpedes e répteis. A gente vê também no Egito que eles tinham ídolos com cabeça de animais, com cabeça de águia, com cabeça de cachorro, os romanos com seus diversos deuses. Então, toda nação criou o seu ídolo, seu deus, através de um animal corruptível, de um ser humano corruptível. Então, a gente vê que a grandeza de Deus eles diminuíram nesse nível. Quiseram diminuir nesse nível, né? Porque não tem como diminuir. O quão irado Deus fica com essa situação. O porquê a idolatria não é simplesmente, não é coisa besta, não, não. A idolatria é algo sério. A idolatria é algo sério. Ela não é qualquer coisa. Não importa se dizer que é só veneração, não é para criar. O Antigo Testamento já dizia, não é para criar, não é para criar. Porque como a gente vai conseguir colocar a imagem de um Deus tão grande, superior ao universo, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, que não é limitado, é extremamente ilimitado, transcende a infinitude, como a gente vai conseguir criar uma imagem desse Deus em algo físico, material? Não tem como a gente fazer isso, não existe capacidade disso, não importa se a gente dizer que é apenas para veneração, é apenas para, sabe? Não, não importa, não tem como. Então por isso que a idolatria ela é um pecado grave e que todas as nações cometeram esse pecado. Por isso, nenhum ser humano de nenhuma nação ele será inocentado, porque todos os seres humanos serão condenados através da luz que eles tiveram. A única forma do ser humano ser salvo é através do evangelho. Porque se não fosse, seria muito fácil. Porque para que missões? Imagina uma nação de índios, todos eles vão para o céu porque eles são inocentes, nunca ouviram falar de Jesus, então para que eu vou lá pregar para eles? Porque se eu pregar para eles, talvez só metade aceite. E aí metade vai pro céu e outra metade vai pro inferno. Ué, aí foi pior. Não, todo ser humano está condenado. Por isso que o evangelho precisa ser pregado em cada polo, em cada lugar desse mundo. Em cada lugar desse mundo.